Imaginem um tempo antes da história, antes da escrita, antes mesmo da roda. Um tempo em que a humanidade estava apenas começando a dar seus primeiros passos em direção ao que conhecemos hoje. É aqui que começa a nossa jornada, na terra da Suméria, aninhada entre os rios Tigre e Eufrates. Esses rios não eram apenas fontes de água, mas também de vida e prosperidade para os primeiros habitantes. Aqui, na antiga Mesopotâmia, sob um sol escaldante e um céu cheio de estrelas, a civilização deu seu primeiro suspiro. As noites estreladas testemunharam os sonhos e aspirações de um povo que estava prestes a mudar o curso da história. Os sumérios, um povo de inovação e engenhosidade, transformaram as planícies áridas em campos férteis, utilizando sistemas de irrigação avançados para a época, lançando as bases para o progresso humano. Eles desenvolveram ferramentas agrícolas e técnicas que permitiram o cultivo em larga escala, garantindo a sobrevivência e o crescimento de sua sociedade. A história deles é uma prova do poder do espírito humano, refletida em suas obras de arte, escrita cuneiforme e monumentos impressionantes. Um farol iluminando o alvorecer da civilização. Cada amanhecer trazia novas possibilidades e avanços, moldando o futuro da humanidade. Os sumérios foram pioneiros. Eles foram os primeiros a desenvolver um sistema de escrita, a escrita cuneiforme, gravando suas histórias e conhecimentos em tabletes de argila. Eles construíram cidades magníficas, zigurates imponentes que chegavam aos céus e estabeleceram sistemas complexos de governança e leis. Suas inovações em matemática, astronomia e agricultura influenciariam civilizações por milênios. A paisagem suméria era dominada por estruturas imponentes conhecidas como zigurates. Essas pirâmides maciças em degraus, construídas com tijolos de barro e cozidas ao sol, não eram meros locais de culto, eram símbolos de poder, centros de conhecimento e testemunhos da genialidade arquitetônica suméria. Cada cidade ostentava seu próprio zigurate, dedicado à sua divindade patrona, uma manifestação física do vínculo entre o divino e o mortal. Imaginem-se em pé, aos pés de um zigurate. A escala colossal da estrutura é inspiradora. Seus muros maciços, adornados com murais coloridos e entalhes complexos, parecem estender-se infinitamente em direção aos céus. À medida que vocês sobem as escadas íngremes, cada nível revela uma nova perspectiva, uma nova camada desta maravilha arquitetônica. No topo, no cume do zigurate, ficava o templo, um santuário sagrado onde os sacerdotes realizavam rituais e ofereciam sacrifícios para apaziguar os deuses. A construção de um zigurate era um empreendimento monumental, exigindo o trabalho de milhares de pessoas e demonstrando a avançada compreensão dos sumérios em engenharia e matemática. Essas estruturas não eram meros montes de tijolos de barro, foram cuidadosamente projetadas com sistemas de drenagem, contrafortes e câmaras internas. O zigurate era o coração da cidade suméria, um farol de fé, um símbolo de poder e um testemunho da engenhosidade de uma civilização que ousou alcançar os céus. A civilização suméria não era um império unificado, mas uma coleção de cidades-estado independentes, cada uma governada por seu próprio rei. Essas cidades, como Uruk, Ur, Lagash e Kish, competiam por recursos e domínio, suas histórias entrelaçadas em uma tapeçaria complexa de alianças, guerras e dinâmicas de poder em constante mudança. Cada cidade-estado tinha sua própria divindade patrona, seu próprio governante e sua própria identidade distinta. Entre os governantes sumérios mais famosos está Gilgamesh, o lendário rei de Uruk. Ele é lembrado não apenas como um governante poderoso, mas também como um herói épico cujas aventuras foram imortalizadas em textos antigos.
Sua história épica, gravada em escrita cuneiforme em tablete de argila, é considerada uma das obras literárias mais antigas que sobreviveram. Esses tabletes, descobertos por arqueólogos, revelam uma narrativa rica e complexa que nos oferece um vislumbre da antiga civilização suméria. Gilgamesh, 2/3 Deus e 1/3 humano, embarcou em uma busca pela imortalidade, encontrando deuses, monstros e, finalmente, confrontando sua própria mortalidade. Suas aventuras incluem batalhas épicas, como a luta contra o monstro Humbaba e encontros com figuras divinas que testam sua coragem e determinação. Sua história reflete o fascínio dos sumérios pela vida após a morte, seu desejo de entender os mistérios da vida e da morte. Através de suas armas coadas das habilidades, Gilgamesh aprende lições valiosas sobre a natureza humana, a amizade e a inevitabilidade da morte, temas que ainda ressoam com a humanidade moderna. Outro governante notável é Ur-Nammu, o rei de Ur, a quem é creditada a compilação do código de leis mais antigo conhecido. O Código de Ur-Nammu, inscrito em tabletes de argila, fornece informações valiosas sobre a sociedade suméria, abrangendo tópicos como justiça, família e direitos de propriedade. O reinado de Ur-Nammu marcou um período de estabilidade e prosperidade, durante o qual a cidade de Ur floresceu como um centro de comércio e cultura. Seção 4. O poder da palavra escrita. Escrita, cuneiforme e o nascimento da alfabetização. Imaginem um mundo sem escrita. Como comunicaríamos ideias complexas? Registraríamos nossa história ou transmitiríamos nosso conhecimento para as gerações futuras? Este era o mundo antes de os sumérios inventarem a escrita cuneiforme, um sistema de escrita revolucionário que transformaria a civilização humana. A escrita cuneiforme, que significa em forma de cunha, em latim, surgiu de um sistema mais simples de pictogramas. Com o tempo, esses pictogramas evoluíram para símbolos abstratos que representavam sílabas e sons. Essa escrita inovadora permitiu que os sumérios registrassem uma ampla gama de informações, desde transações mundanas e registros administrativos até poemas épicos, mitos e observações científicas. A invenção da escrita cuneiforme teve um impacto profundo na sociedade suméria. Ela facilitou o comércio, permitindo que mercadorias e serviços fossem trocados de maneira mais eficiente e organizada. Possibilitou o desenvolvimento de sistemas jurídicos complexos, onde leis e regulamentos podiam ser registrados e aplicados de forma justa e consistente. E preservou sua rica herança cultural por milênios, garantindo que tradições, histórias e conhecimentos fossem passados de geração em geração. A capacidade de registrar e transmitir conhecimento por meio da escrita foi um passo crucial no desenvolvimento da civilização humana. Os escribas desempenharam um papel vital nesse processo, documentando tudo, desde transações comerciais até eventos históricos. Ela permitiu que ideias se espalhassem, inovações fossem compartilhadas entre diferentes cidades e regiões, promovendo o progresso e a colaboração. E a história fosse preservada, com registros detalhados de eventos importantes, conquistas e até mesmo desastres naturais. O legado da escrita cuneiforme suméria ecoa através do tempo, influenciando civilizações posteriores e contribuindo para o nosso entendimento da história antiga. Um testemunho do poder duradouro da palavra escrita que continua a inspirar e educar até os dias de hoje.